Amigos, hoje nós queremos analisar o que é saponificação. Nós já vimos a salificação, que era a produção de sal, originado do ácido com a base. O H+ do ácido, o OH- da base, neutraliza dando água. Vimos ontem a reação de ácido com álcool, aonde também vai dar água. Só que o composto produzido não é sal, porque sal é iônico e este é molecular, é um éster. Então, esta reação é a chamada reação de esterificação. Chamamos a atenção de que, se for um álcool normal, pequeno, você vai ter com ácido, você vai ter éster e água. Se esse álcool for a glicerina, que é um álcool de 3 carbonos e tem 3 OHs, vai com o ácido, se ele for um ácido de longa cadeia, dar um éster que tem um nome especial. Esse éster, originado de glicerina, vai se chamar de triglicerídeo. E esse triglicerídeo pode ser saturado gordura e pode ser insaturado óleo. Bom, vimos de que um triglicerídeo, um éster produzido pela glicerina, um triglicerídeo insaturado, reagindo com álcool de pequeno tamanho, nós vamos ter éster novamente. Só que esse éster é um éster com função especial. Ele se classifica em biodiesel. É um éster que no motor se comporta como se fosse óleo diesel. Por isso é chamado diesel biológico. E o que vai produzir não será água, será a glicerina de novo. Mas continua sendo éster. Então esta reação, que partiu de um éster, triglicerídeo é um éster, reagindo e produzindo éster de novo, chama-se de transesterificação. O éster continua sendo éster, claro, totalmente modificado. E vai produzir a glicerina. A glicerina que originou o triglicerídeo é reproduzido na transesterificação. E a aula de hoje. Se você pegar um éster e reagir com base, você vai ter a saponificação. Se salificação é a fabricação do sal, se esterificação é a fabricação do éster, o que é a saponificação? Saponificação é um sal que leva o nome de sabão, devido às qualidades que ele vai apresentar. Éster com base, sal. Então, vamos comparar com a reação número 1. Ácido com base deu sal. Éster com base também vai dar sal, que terá um nome especial. E, ao fazer uma salificação, tu terás sal e água. Quando tu fizeres saponificação, tu terás sal e álcool. E álcool. Esse detalhe é muito importante e já vamos conferir. Então, repetindo para encerrar. Salificação, produção de sal. Ácido com base. Esterificação, fabricação de éster. Ácido com álcool. Mudou segundo o personagem. Pegando um álcool grande, triglicerídeo, um álcool pequeno, tu repete estrutura de éster, com a função de biodiesel, e produz glicerina. E se o éster reagir com base, tu terás sal, semelhantemente à salificação, porém, álcool ao invés de água. Quando tu tiveres um monômero, monômero é uma estrutura para replicar. O monômero polimerizado vai dar um polímero, que nada mais é do que este monômero N vezes. É aquela estrutura inicial, N
de suas moléculas, vai dar uma estrutura final em que todas se associaram. Essa polimerização é a quinta reação que vamos explicar. Então, comecemos. Estamos diante de um o quê? Imediatamente, tu já saca o agrupamento que identifica. C-O-O. Estamos diante de quem? Estamos diante de um éster, que está reagindo com quem? Uma substância iônica, que apresenta OH, é base. Ora, então estou diante de éster com base. O que nós vamos ter? Sal e álcool. Por onde? Pela maneira que nós acabamos de aprender. Tudo vai depender da cisão heterolítica. Haverá uma ruptura, e a ruptura sempre a favor de quem tem mais eletronegatividade, que é o oxigênio. Então o oxigênio passará a ser a ponta negativa e esse carbono a ponta positiva. Obviamente, uma substância iônica é bem claro. Ora, então o que eu devo escrever aqui? O resultado da ligação do potássio com o O e a ligação do OH com o C. Então, por isso que o éster com base vai dar sal, porque o potássio se liga no oxigênio de um ácido, na carboxila de um ácido. E vai dar álcool, porque a ida do OH para esse carbono será álcool. Portanto, saponificação fabrica sal. Se a parte do ácido for de longa cadeia, o sal terá uma função nova, que se chama de sabão. Potássio vier para o oxigênio, claro que ele vai, porque está atrás de carga negativa. Como nós falávamos, ele é um eletrófilo. Encaixando nessa posição, eu tenho aqui a estrutura de um ácido que substituiu o velho H que estava nessa posição por potássio. Se o H for substituído por um radical alquila, é éster. Se o H for substituído por um metal, é um sal. Então, essa estrutura é a estrutura de sal. Se o ácido era o ácido propanóico, com metil na posição 2, se o ácido era ácido metilpropanoico, ficou metilpropanoato de etila. Agora vai ser metilpropanoato de potássio. O metilpropanoato de potássio é um sal que dentro d'água se dissocia. E a ida do OH para aquele carbono vai nos dar o etanol. Daí, como previsto, a saponificação dá sal mais álcool. Vamos fazer uma saponificação, porém não com éster pequeno. Vamos pegar um éster grande. Grande que eu digo é aquele triglicerídeo. O triglicerídeo é aquele no qual o álcool foi a glicerina e o ácido foi um ácido graxo. Então, por ter sido a glicerina, nós vamos ter 3 ramais, porque a glicerina tinha 3 OHs. E este ramal apresenta R1, R2 e R3, o que significa que podem ser iguais ou serem diferentes. E com o detalhe que se a maioria dos ramais, dos R-alquilas, for saturado, este triglicérido, ele é sólido gordura. Agora, se a maioria desses R's for insaturado, esse triglicerídeo ou triglicérido é líquido e é óleo. Bom, então a mesma reação, a mesma cisão heterolítica que vai acontecer sempre favoravelmente ao oxigênio, ficando negativo por estar puxando o par eletrônico entre ele e o C.
e deixando, naturalmente, o carbono de forma positiva. Mesmo raciocínio, o negativo OH vai procurar o carbono positivo. Faz o papel de nucleófilo. E o sódio positivo vai procurar o grupo negativo que ficou, que é o grupo da carboxila. A entrada desse Na vai caracterizar o sal. Apenas um detalhe: sal é quando veio de um éster pequeno. Este sal tem a função química de sal, mas ele será sabão. Com a ida do OH negativo, fazendo a função de nucleófilo do C, com a ida do Na positivo, fazendo a função de eletrófilo do O, eu terei, pela ordem, pegando a parte dessa cadeia e invertendo, vou ter então o R, o C-O e o sódio. O sódio entra nessa posição e o OH entrará no C. Vou colocar do lado de cá, aonde eu vejo a necessidade de uma quantidade de triglicerídeo para 3 quantidades de base. Terei então 3 quantidades de sal, que se chamará sabão, pelas qualidades que já vamos comentar, e a ida do OH no carbono, terei a recuperação da glicerina. Portanto, saponificação é éster pequeno ou éster triglicerídeo com base. Base que, ao reagir, vai dar sal. Se for pequeno, é só sal iônico. E se for grande eu falo pelo radical alquila, que pode ser inclusive saturado ou insaturado, produzindo o sabão mais a glicerina. Esta reação é uma reação de saponificação, porque é a fabricação de sal que, sendo de ácido graxo, chama-se de sabão. Bom, qual é a qualidade que dá a este sal a qualidade de sabão? É que o sabão vai ser usado para fazer a limpeza, principalmente de manchas de gordura no tecido. A mancha de gordura é uma mancha de substâncias apolares. Pois bem, o sabão apresenta um R que é apolar. Esse R apolar pode ser, inclusive, com o luxo de ser saturado ou insaturado, mas é um radical apolar. Sendo um radical apolar, vai se dissolver, como explicaremos, vai se dissolver na gordura que tem no tecido, na roupa que você quer tirar. Uma vez deixada a roupa de molho, essa estrutura apolar se encaixa na gordura que está presa ao tecido. E depois de um certo tempo, a máquina de lavar faz tudo para você, começa a mexer tudo. E por que tem que mexer? Porque é hora da parte polar do sabão fazer a sua parte, uma vez que vai se ligar com água. A parte iônica do sal, polarizada, vai se grudar com a água. Então, uma ponta se grudou na gordura, a outra ponta se grudou na água. Ao agitar a água, tu mexe com a estrutura apolar, removendo a parte apolar e trazendo para fora do tecido a gordura que estava fixada. Por isso, deixar de molho é deixar encaixar a parte apolar do sabão com a parte apolar da gordura da roupa. E mexer a água é remover toda a parte apolar pelo agito com a água. Por que da solubilidade especial? Já veremos. Muito bem. Temos uma lembrança muito importante. Lembra quando nós trabalhávamos com o benzeno?
O benzeno vai fazer uma reação com haleto de alquila. Isso aqui é um haleto, é um halogênio. Cloro, bromo e iodo. Isso aqui é uma alquila, metil, etil, ou pode ser um radical bem grande. Muito bem, aqui existe um H. São 6 carbonos e 6 Hs. O que vai acontecer? Pela influência do catalisador, nós vamos ter a cisão heterolítica, porque vai puxar para o catalisador a parte negativa. Então, o R positivo vai fazer o ataque nesse grupo de elétrons que está, inclusive, deslocalizado. O ataque eletrófilo nesta posição acaba retirando o H. Então, haverá uma substituição eletrófila do radical. O resultado que nos interessa é termos esse anel aromático agora com uma alquila. E eu quero que essa alquila seja grande. Grande significa acima de 10. Temos alquilado o anel aromático. Agora vou fazer uma reação com ácido sulfúrico, que se chama de sulfonação. A sulfonação trabalha com ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, tu lembra, é o H2SO4. Na reação, nós vamos ter uma formação de água. E a formação de água vai acontecer com a saída do OH, formando água com o hidrogênio que vai ser substituído. Com o OH saindo negativo, vai deixar o enxofre positivo. Então, será o enxofre positivo que fará o ataque. O enxofre não, o SO3H. O SO3H ataca aonde? O radical dirigente é o radical alcoíla. Como ele é um radical saturado, ele orienta a substituição para a posição orto e para a posição para. A posição orto é inconveniente porque já tem um radical grande. Esse volume de átomos repele a entrada na mesma posição. Então terei, pela sulfonação do anel aromático, que já traz consigo um radical metil, eu tenho o agrupamento alquila e tenho o SO3H. Bem, então, eu fiz uma alquilação e fiz uma sulfonação. Com um detalhe precioso, se o ácido sulfúrico tem 2 Hs ionizáveis e um dos Hs saiu na formação da substituição eletrófila, nós temos, dos 2 Hs, temos um H que ainda continua ácido. Esse H que continua ácido na estrutura do ácido sulfônico, que a gente chama alquil benzeno sulfônico. Este H é o H ionizável. Então, nesta altura do campeonato, tem uma seguinte reação. É uma reação com NaOH. Ora, no final de tudo, nós temos uma simples reação de salificação. A salificação, por quê? Porque o H positivo do ácido sulfônico vai se neutralizar com o OH da base. Esta base que se usa é a base de sódio, que é o hidróxido de sódio ou soda cáustica. Ora, o resultado será alguém que vai ter um R, que é esta alquila que entrou no começo, o anel aromático, e na outra ponta nós temos a estrutura SO3, agora Na. A substituição do Na, ou melhor, a neutralização do H ácido com o OH básico. A neutralização desses dois veio a trazer o sódio na posição que estava o hidrogênio.
E isto chama-se sal. Isto é um sal. Só que não é um sal qualquer. Assim como este não foi um sal qualquer, porque veio de uma estrutura triglicerídea. Este sal vem de uma estrutura orgânica já alquilada, que apresenta a parte apolar, aquela que vai se ligar à gordura do tecido, e a parte polar, aquela que vai se grudar na água, e ao se grudar na água, vai movimentar e retirar tudo pelo movimento. Muito bem, estas duas características que fizeram do sal que veio do triglicerídeo o nome de sabão, a característica apolar, quanto maior, melhor, e a parte polar, faz com que esta substância desta reação tendo as mesmas características, tem o mesmo nome. Ao invés de chamarmos de sabão, qual foi o nome que nós demos? Isso aqui a gente chama de detergente, tão comum lá na cozinha. O detergente é a minha salvação quando eu lavo a louça. Detergente é um sal orgânico de anel aromático. E o sabão é um sal de triglicerídeo. Tá bom? O que mais? Já vem mais. Tote ao seu dispor.